Estou aqui e vou iniciar estes trabalhos, não na função de provedor, mas representando o nosso reitor, neste momento o Dr. Alfredo Marques, reitor em exercício, que me pede que vos dê as boas-vindas, principalmente que usufruam, diz-me ele, e que o debate que aqui vamos iniciar seja, que saiam frutos para o futuro, para a reflexão futura e, nesse sentido, um cumprimento especial ao Dr. Nunes Ferreira, que é o professor da Universidade de Porto, ao provedor do Instituto Politécnico de Porto, Dr. Luís Soares, um cumprimento ao provedor da Universidade Católica, Secção de Porto, e uma saudação especial ao Ruben, aqui enquanto Presidente da FAP e promotor desta iniciativa. Não posso deixar de cumprimentar o Presidente da Universidade Católica, também presente, o Presidente do Instituto de Escape, o Presidente, ou melhor, o Provedor da Universidade de Lusíada, neste caso, e a Diretora-Geral do IPG, a Dra. Manuela Mel. Seja bem-vinda. Bem-vindos também a todos os alunos. Tenho a certeza que de alguma forma se interessam por estas matérias, se interessam e de certeza que estão aqui para ouvir o que é que nós temos para dizer. Nós falo em nome dos provedores, e agora falarei como provedor e passarei já a palavra e o lugar ao meu querido amigo Presidente da FAP, o Ruben, exatamente para iniciarmos aquilo que nos traz cá, que não é tanto falarmos das nossas instituições, que aqui representamos, mas essencialmente falarmos da nossa experiência enquanto provedores, enquanto detentores ou de um papel que foi há bem pouco tempo, não há muito tempo, legislado, e de uma figura extremamente interessante que aparece no contexto das universidades e institutos politécnicos, tem papel que pode ser importante, mas sobre esse assunto eu falarei já de seguida. Pode ser? Passarei uma palavra ao moderador. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Eu tomo o lugar ao centro de moderador e começo por agradecer à Universidade de Caldense e à Associação de Estudantes da Universidade de Caldense por toda a colaboração que tiveram e disponibilidade que tiveram para receberem aqui este debate dos provedores do estudante. De facto, nós fazemos questão de ir estando presentes nas várias instituições de ensino superior que a FAP está envolvida pelas suas associações de estudantes e por isso é com muito gosto que estamos cá e fomos recebidos de uma forma extremamente hospitaleira. E isso é muito importante para nós. E o nosso agradecimento à Universidade de Caldense, aqui representada pelo professor José Manuel Pedinho e Presidente da Associação de Estudantes, Miguel, sempre se mostraram disponíveis para colaborar connosco nesta iniciativa. Agradecer, em primeiro lugar, também aos provedores do estudante aqui presentes, a quem joga em casa, o professor José Manuel Pedinho, o professor Luís Soares, provedor do estudante do Instituto Politécnico do Porto, o professor José Nunes Ferreira, da Universidade do Porto, e o professor Eduardo Guerra, do Centro Regional do Porto, do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa. Não podia deixar também de fazer um cumprimento especial ao Sr. Presidente do Centro Regional do Porto da Universidade Católica Portuguesa, ao Sr. Presidente do Conselho Geral do Instituto Politécnico de Porto, a Dra. Manuela Mel, ao Provedor do Estudante da Universidade de Lusíada, ao Sr. Presidente do SCAP, a todos os outros representantes de instituições aqui presentes, aos presidentes e outros representantes das associações de estudantes, dizer-vos que é com muito gosto que estamos aqui para mais um debate que é o que nós entendemos ser a tarefa necessária para irmos construindo propostas sólidas
como tem sido nossa ambição, pelo menos nossa ambição. Se somos capazes ou não, já ficará para o juízo de cada um, mas pelo menos a nossa ambição é essa, de construir posições sólidas sobre cada um dos assuntos. Nesta é um tema onde nós temos muita coisa para discutir e, nomeadamente, muita coisa para aprender com quem no terreno lida com a função do provedor de estudante. O provedor de estudante foi, não é do vosso conhecimento, legalmente instituído pelo RGIES, Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, Lei nº 62 de 2007, que institui esta figura do provedor, e falo de uma forma em que, criando a figura, deixa para os estatutos de cada uma das instituições a possibilidade de criarem os seus regulamentos e as formas de funcionamento do cargo. Uma das questões que é amplamente discutida à volta deste cargo de provedor do estudante é a forma como e a proposta de revisão do RGIES que se chegou a conhecer em dada altura por parte deste governo e que, entretanto, não se conhece o seu seguimento, mas que chegou a ser o conhecimento dos diferentes intervenientes, previa uma harmonização da função do provedor de estudante, incluindo algumas regras que teriam de ser comuns a todos os provedores a nível nacional, não deixando para a regulamentação própria de cada uma das instituições tantas disposições como hoje acontece e tanta liberdade de regulamentação dessa figura como hoje acontece. A minha primeira pergunta para cada um dos intervenientes, e eu daria primazia a quem nos recebe hoje, e por isso ao provedor de estudantes da Universidade de Calense, era sobre as funções do provedor, aquelas que são desempenhadas em concreto na sua ação, e também, e não menos importante, as limitações dessa função. Ou seja, no dia a dia, aquilo que se pretende fazer, de uma forma proativa e com capacidade de iniciativa se pretende fazer, e que resistências se encontram, se é que se encontram, dentro da instituição para o fazer. E por isso, nestas duas perspectivas de função e funções reconhecidas pela própria instituição e de limitações, que perspectiva existe em cada uma das instituições sobre esta figura do provedor, na voz de quem, de facto, diariamente desempenha este trabalho? Muito obrigado. Eu vou refletir sobre essa questão. Antes gostaria de, então, agora, cumprimentar os excelentíssimos provedores que me fizeram, dali fora, pensar que, afinal, estamos a ficar velhos, não é? Porque somos mandados para o provedor. Eu explico. Eu, o professor Carvalho Guerra, o Dr. Luís Soares e o Sr. Arnão, nem aqui o Ruben, estivemos há 25, 26 anos, 26 talvez, já 27, porque não, os três, parece coincidência, mas é verdade, falta-nos aqui o representante da Universidade de Porto para estarmos os quatro na fundação da FAP. Nós tivemos os três em todas as reuniões, não em todas, eu e o representante da Universidade de Porto, porque inicialmente nessas reuniões esteve o nosso reitor Francisco Costa Branco e o reitor da Universidade de Porto. Mas depois passaram a bola para mim, e é interessante eu rever e voltar a ter numa mesma mesa as pessoas que estiveram lá atrás na fundação da FAP. Portanto, é um prazer estar outra vez. E só falta no fim terminarmos, depois de longos sábados, com um bom jantar, neste caso uma ceia. E vamos então àquilo que nos traz cá. Ou seja, falar um pouco sobre esta figura criada, como disse o Rubens pelo RGIES, já lá vão alguns anos, e que eu ocupo há dois. Portanto, o mandato do provedor na Universidade de Calense termina este ano, portanto, o mandato de 2 a 10 anos, 2 a 10 anos muda o provedor, ou então pode continuar, não está implícito que o provedor só pode ter 1 ou 2 ou 3 mandatos, não é isso que está lá, no nosso caso. Portanto, a minha experiência é relativamente recente. Mas durante mais de quase 7 anos, e nomeadamente antes do RGIES, eu ocupei a função nesta casa de vice-reitor e depois de reitor em exercício, e não tive grande dificuldade em assumir a função
de provedor, porque já exercia essa função sem estar legalizada enquanto vice-reitor e depois enquanto reitor em exercício. Era comigo, e era que os alunos falavam, era ao vice-reitor que neste caso a minha pessoa, que se dirigiam quando tinham problemas e não houve dificuldade. O que é que acontece? Portanto, as funções do provedor não foram muito difíceis de assumir, porque já as conhecia mais ou menos, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A experiência é completamente distinta. Eu agora estou mais livre, sou mais independente, porque o provedor e a figura do provedor comanda o que foi legislado, é que o provedor deve ser uma figura, se possível, distante dos órgãos académicos que dirigem a instituição. Ou seja, quando eu digo distante, não é estar fora da instituição, que até pode estar. Há casos de provedores neste país que não fazem parte dos órgãos académicos, mas que são externos à própria instituição. E eu sei isso porque há alguns anos que os provedores se reúnem anualmente no fim de outubro para analisar, discutir, apresentar dados, refletir sobre as situações que foram acontecendo, porque uma das nossas obrigações, quando se prepara essa reunião de provedores, é enviar documento próprio, onde colocamos nesse documento o número de casos e que tipo de casos, e, portanto, e que depois serão analisados e apresentados nesse seminário, que este ano é no dia 31 de outubro, na Universidade do Minho. Portanto, já há muito tempo que fazemos reuniões destas, exatamente com o objetivo que é criar uma espécie de consciência de provedoria e da importância do provedor no contexto universitário. O certo, portanto, as nossas funções são essencialmente funções de mediação. Essencialmente isso. Embora tenhamos muitas outras funções que se prendem com os problemas académicos, com problemas de várias ordem, mas eu costumo catalogá-los mais ou menos como casos do foro académico, casos do foro da ação social, casos do foro pessoal e privado. Normalmente trabalhamos muito, e também casos do foro pedagógico. São estes. Acho que vamos intervir essencialmente, e no nosso caso, no meu caso, pela minha experiência de 2 anos, é neste âmbito do foro pedagógico que acontecem os casos mais importantes. Não é? E a minha mediação tem sido essencialmente aí. Não tanto nos casos do foro académico. Quando eu digo casos de foro académico, são casos relacionados com órgãos da academia. Por exemplo, um grupo académico que não consegue impor-se, ou então que não consegue instituir-se, e tem problemas, ou então que eles próprios, no seu interior, acabam por criar problemas próprios, e aí temos que intervir também. Essencialmente isso, mas os casos mais importantes são, sem dúvida, os casos do foro académico. E podemos depois, mais adiante, falar sobre essa matéria. Quais são os casos, essencialmente? Não é? De que tipo é que são esses casos do foro, desculpem, não é académico, do foro pedagógico? O dos casos de foro ação social também são importantes, mas isto também depende das instituições. Se as instituições tiverem outros órgãos que se responsabilizem por estas questões do foro social, elas normalmente não chegam ao provedor. E começamos aqui a falar da segunda parte da sua questão sobre a limitação da função. Não é? Concretamente, posso falar do meu caso e da minha experiência. Depois gostava também de ouvir a experiência dos colegas. Em primeiro lugar, eu não tenho muitos casos aqui na casa. Não. Eu sinto-me às vezes desiludido enquanto provedor, porque eu não tenho casos. Eu estou sempre no meu gabinete, estou ali de sábado no meu gabinete, sou quase 24 horas de valência, não é bem assim, mas quase, e tenho, muito sinceramente, no ano passado, 8 casos que tive que trabalhar.
8 casos. Não são muitos, porquê? Eu pergunto, porque será que isto acontece? Acho que já está estudado esta situação, já percebemos porque é que isto acontece e que tem a ver com a questão das limitações. Não é? Uma das limitações é que muitas vezes os problemas dos alunos não chegam ao provedor. E não chegam ao provedor porquê? Não chegam ao provedor por desconhecimento desse órgão, dessa figura, que não deveria existir esse desconhecimento, não é? Na medida em que temos tido cuidado, nós, todos os anos, no dia da abertura de aulas e no dia de recepção aos alunos do primeiro ano, o provedor é convidado a apresentar-se e fala e diz quais são as suas funções e o certo é, portanto, eles não deviam desconhecer que existe essa figura. Não deviam, mas o certo desconhece. E outro aspecto que aqui acontece, pelo menos já o referi mais que uma reunião aqui, é que muitas vezes os problemas ficam-se por primeiro andar. O que é que eu quero dizer? Os alunos até têm problemas. Isto não vão prosseguir todos. Nós sabemos. Não é. Os problemas estão lá. Mas onde é que eles recorrem? Recorrem muitas vezes ao professor. E o professor acaba por também ele próprio não ter interesse que a questão chegue ao provedor. Outras vezes ficam-se pelo coordenador. E muitas vezes está quase que definido na própria instituição. Ao coordenador compete, e depois vamos ver, compete aquilo que competia ao coordenador e não ao coordenador. Não é? E outras vezes chega mesmo ao diretor do departamento. Não é? Raramente à reitoria. Muito raramente. Não é? Mas quando chega à reitoria, a reitoria tem tido esse cuidado e manda imediatamente para baixo e manda para o coordenador. Mas o mesmo não se passa com os professores, com o coordenador e com o diretor do departamento. Às vezes até, e já constatei uma outra vez essa situação, o próprio coordenador ou até o diretor do departamento não está interessado que o assunto salte para a provedora e para o provedor. Não está. E, portanto, eu não tenho grande experiência, não é? Nunca tive casos de polícia, porque casos de polícia não gostaria. Imediatamente casos de polícia separavam deles. Agora, casos de resolução interna, tive, sem dúvida, e em todas as instituições existem imensos problemas. Só um pormenor, na nossa página e no sítio da internet da Portalense estão bem definidas as funções do provedor. Ainda não desenvolvemos, ou ainda não partimos para a elaboração do regulamento, está previsto isso, estamos a trabalhar nisso, porque eu acho que é interessante. É importante. Sei que muitas das instituições já funcionam com base no regulamento, onde estão perfeitamente as funções de cada um e aquilo que se resolve, mas se esta reunião se repetir no próximo ano, nessa altura já poderemos falar. Sim, está em elaboração. Obrigado. Deixa eu falar, depois discutirmos isto. O professor Fernando Nunes Pereira é o coordenador da Universidade do Porto. A professora, a pergunta era a mesma, perguntando-lhe qual é a experiência da sua ação enquanto provedor, as situações que lhe chegam e, por isso, aquilo que entende ser a utilidade desse cargo da sua experiência real e as limitações que tem tido na resolução desses problemas, aproveitando, se quiser, alguns dos inputs que o professor José Manuel Pedinho deu também antes da sua intervenção. Muito bem. Boa noite a todos. Não vou perder muito tempo em saudações, porque é esta hora, se calhar, estamos interessados em avançar. Eu queria dizer o seguinte: este tipo de debate eu julgo que tem muito interesse. E antes de responder a essa pergunta, acho que é fundamental para mim, pelo menos fico mais tranquilo se o disser. O provedor do estudante não tem uma formação específica. Nenhum de nós fez
a formação do provedor. Portanto, tem que se valer do quê? Do conhecimento que tem da instituição, da sua experiência e, sobretudo, do muito bom senso. Eu tenho esperança que daqui saia alguma coisa útil para nós, deste lado e para vós, porque nesta troca de experiências, aliás, relativamente a esta questão de troca de experiências, ela de facto é tão importante numa atividade que não há uma formação específica, que, por exemplo, no Encontro Nacional dos Provedores, vai ser o quarto daqui a um mês. Uma das sessões tem o título Retratos Partilhados do Provedor do Estudante. E subdividido em duas partes: o papel e o impacto do provedor do estudante, uma, e a segunda, as boas práticas diante da reclamação. O que é que isto significa? Que as pessoas têm esperança, já que não há uma formação específica, e pelo menos pela troca de experiências, pela análise de experiências boas e más, também se aprende muito com uma má experiência, que daí resulta alguma coisa de bom e de útil para os outros. E, portanto, eu julgo que estamos exatamente nesse contexto. O provedor, no fim de contas, eu não sei responder muito bem a essa pergunta. O provedor está, digamos, em princípio, pode surgir qualquer tipo de problema. Mas, contrariamente ao que, e por isso é bom, eu estava aqui a imaginar o modelo que o professor especificou, e eu acho que estou num modelo um bocado ao contrário. Por exemplo, é um bocadinho a brincar, mas eu diria que no limite, e teoricamente, se eu pudesse dizer assim, eu neste último ano tratei 0 casos. Significava o quê? Que provavelmente a minha instituição funciona tão bem, os recursos instalados localmente funcionam tão bem, que resolvem os problemas que surgem. Porque o que eu acho é que o provedor não está na primeira linha, mas no final da cadeia. Portanto, aliás, é a primeira vez que eu pergunto quando nos falamos bem com o problema, tento saber o que é que ele já tratou na sua instituição. Porque é na instituição, na sua faculdade, que ele deve resolver, em primeiro lugar, em primeira prioridade, os problemas. Eu julgo que é importante, porque dar uma ligeira panorâmica do que é o provedor e da sua atividade na Universidade de Porto. Porque eu julgo que o modelo de funcionamento do provedor está muito dependente dessa panorâmica. Por exemplo, o campo de intervenção do provedor, do estudante da Universidade de Porto, tem uma população de mais de 30 mil estudantes. É óbvio que tem que se esperar deste provedor, certamente, uma disponibilidade, exatamente porque basta 1% de problemas que ocorrem, e os problemas, nos casos amigos, problemas e falhas é aquilo que acontece inevitavelmente no mundo real. Nós não vivemos num mundo perfeito. E eu costumo dizer, isto foi das grandes coisas que eu aprendi quando, nesta minha tarefa, uma falha não é nenhuma desgraça. Desgraça é se nós não tomarmos providências para que a falha se repita. E isto dá, de certa forma, digamos, eu acho que é a pedra do toque para o provedor da Universidade de Porto funcionar. Mas deixem-me continuar em casos inúmeros. Já agora, os mandatos são de 3 anos. O provedor, no máximo, só pode ter 3 mandatos, no total pode estar 9 anos. Portanto, este provedor atual vai no 2º mandato, vai no 5º ano. O provedor é docente, não pode exercer como docente, não pode ter atividades de gestão. Na Universidade de Porto tem que se dedicar exclusivamente a esta missão. Responde perante o Conselho Geral
e todos os anos têm que apresentar um relatório de atividades. Portanto, neste momento já estão divulgados 4 relatórios de atividades. Alguns números do último relatório. Visitas ao provedor. 118 visitas. Destas resultaram 44 processos. Ou seja, a maioria não teve, ficou pela conversa entre o provedor e o estudante. 44 destas 18 visitas resultaram em processos, ou seja, casos em que o provedor tomou na sua mão. Processos criados, 106, ou seja, a maior parte dos processos não teve origem das visitas, como através de uma mensagem por correio eletrónico. Tempo médio de resposta destes processos, ou de duração destes processos, 22 dias. Às vezes me perguntam, mas são dias úteis? Eu costumo dizer que são dias de vida das pessoas, porque uma pessoa que quer resolver um problema, e quando vai ao provedor, o problema já lhe custou alguma coisa, não, conta tudo, conta fins de semana, conta feriados, conta inclusive férias. Portanto, estes são 22 dias em média de vida, portanto, das pessoas. Outro tipo de atividade é simples informação. Há coisas que chegam ao provedor que nem têm muito a ver com o provedor. Se perguntar quando é que abrem as inscrições, não sei de quê, como é óbvio, mal seria, não parecia que o provedor soubesse uma coisa dessa natureza. Mas, uma coisa que eu recomendo, nada deve ficar sem uma resposta. Uma mensagem, mesmo que chegue à caixa errada, não pode ficar sem resposta. E eu já tive algumas questões relacionadas com isto, porque casos em que bateram uma porta, bateram 2 portas, bateram 3 portas, infelizmente sempre a porta errada, mas ninguém conseguiu dizer à pessoa, olha, que estava a porta errada. No mínimo isso. Portanto, isto é uma das práticas que eu recomendo, que é isto. Mesmo alguma coisa que não tenha a ver diretamente com o provedor, que não fique nunca sem uma resposta. E estas simples informações, resumidas aqui em cerca de 500 e tal mensagens de correio eletrónico. Telefonemas não contabilizo, mas imagino que darão à volta de 1000 telefonemas para tratar de assuntos. A propósito de telefonema, já agora, isto são. Eu não queria tomar aqui o aspecto do professor, longe de mim essa ideia, mas quando eu trato de um assunto com um estudante por telefone, ele já sabe que, ou fica a saber, passado uns minutos, ou 1 hora, ou 2, que vai receber uma mensagem do tipo. Essencialmente, para efeitos de registro, as principais conclusões do nosso contato telefónico foram estas assim. E fica lá definido o que é que ficou combinado, o que é que o estudante vai fazer, o que é que o provedor vai fazer. Eu acho que isto é fundamental. Para bem de toda a gente, é bom que um telefone, e vejam que é uma atividade que eu não estou a dizer que faço isso para os 1000 telefonemas, faço isso para aqueles que é essencial. Mas acho que isso é uma boa prática. Portanto, isto já dá uma ideia do que é o provedor do estudante da Universidade de Porto. Agora, eu depois paro aqui um bocadinho. Eu acho que o provedor, e é aqui se calhar que me afasta um bocadinho do modelo do professor. Eu acho que o provedor deve ter uma presença ou uma visibilidade que eu diria discreta e ao mesmo tempo muito próxima do estudante. O provedor, o estudante não deve andar a tropeçar no provedor
mas deve sentir e deve saber que ele está próximo, quando ele precisa. O provedor, eu costumo dizer, não vem substituir ninguém. O provedor, inclusivamente, não foi dimensionado para ser um elemento de atuação de primeira linha. Há um provedor para 30 e tal mil estudantes. Mas há uma reitoria, com uma equipa reitoral, com não sei quantos serviços. Há N direções de faculdades, com diretores, subdiretores, há conselhos pedagógicos, há diretores de curso, há comissões daqui, há comissões daquela. Portanto, é por isso que eu acho que, de facto, as pessoas devem entender que há um conjunto de recursos instalados localmente, centralmente na reitoria, e o que nós queremos saber é se esses recursos funcionam. Foi para isso que eles foram constituídos. O provedor é o último recurso. Inclusivamente, tratando-se do reitor, eu não sei nunca discutir isto com o reitor, nem com o novo reitor, mas já me tem surgido casos, eu digo, mas já trataram isso com o reitor, porque estão convencidos que o provedor devia fazer o papel do reitor, mas não. Como é que o provedor pode ter uma presença discreta e ao mesmo tempo muito próxima? Bom, agora é uma questão de tentar fazer coisas, não é? Também tenho uma página do provedor, onde, no fim de contas, tem lá toda a informação essencial que o estudante precisa saber. E é um reflexo do regulamento. Por isso, quando me diz que não tem regulamento, eu até fiquei. É um reflexo do regulamento. É um reflexo do regulamento. É óbvio, se eu puser lá o regulamento para ler, ninguém lê. Mas se tivesse, olha, o que é que o provedor pode fazer por si, o que é que não pode fazer, quando pode, como pode, etc. É lá que eles encontram uma agenda onde podem marcar uma reunião para daqui a 1 hora, se for caso disso. É que essa agenda está, no provedor está livre. Portanto, mas aquela página, existe um link para aquela página na página principal da sua instituição, da sua faculdade. No espaço estudantes também está o link para o provedor. E muito recentemente eu senti que era necessário que na página pessoal de cada estudante apareça um link útil, que é o link para o provedor. Portanto, ele dá-me a impressão que é uma presença discreta, mas ao mesmo tempo, ou seja, é discreta porque quando o estudante não tem problemas, aquele link passa ao lado, mas num dia que esteja com um problema, claro, de facto, aí esbarra com o provedor. Ok. Desculpe, eu só queria pôr uma questão que não percebi bem e tem de ser a votação de papéis. Diga. Portanto, o papel é essencialmente a área de mediação. Mediação. Tal como.